para o mundo, mas é poder para aqueles que creem. Amém? Então abra a palavra do Senhor a Coríntios, capítulo 15, versículo 34. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 34. A palavra que Deus tem me dado há alguns dias, e eu já compartilhei essa palavra com algumas pessoas, mas eu tenho certeza que, meu Deus, esse que renova todas as coisas, vai me surpreender, e nem eu sei o que vai sair desses meus lábios essa noite. Eu posso ter um esquema na minha cabeça, mas Deus é especialista em quebrar os esquemas e me surpreender, e eu louvo a Deus por isso. Oh Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 34 diz assim: vigiai justamente e não pequeis, vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Alguns não têm o conhecimento de Deus. Se eu perguntasse quem é que conhece a Deus, todo mundo levantaria a mão e diria amém. Mas essa carta de Paulo, que foi escrito para a igreja de Corinto, foi escrito para a igreja, não foi escrito para os simples. Quem leu essa carta originalmente não foi pessoas que não conheciam a palavra de Deus, pessoas que não conheciam os ritos litúrgicos. Quem leu essa carta, e essa carta estava destinada para pessoas que conheciam a palavra, que viviam já em igreja, para ministros do evangelho. E hoje para cada um de nós: vigiai e não pequeis, porque muitos não conhecem a Deus. Deus, é isso mesmo. Mas claro que eu conheço a Deus. O evangelista Danielson, tudo bem, tu tem poucos anos de convertido, mas eu já tenho 30 anos de convertido. Eu sou obreiro da igreja não sei quanto tempo. Vigiai, vigiai, porque muitos não conhecem a Deus. Vigiai porque muitos sobem em altares e não conhecem a Deus. Vigiai porque muitos conhecem teologia e não conhecem a Deus. Vigiai porque muitos conhecem sinais de Deus, mas não conhecem a face de Deus. Vigiai. Glória a Deus. Porque tudo aquilo que tu não fizer por fé é pecado. E se tua fé, meu amado, se tua fé, minha querida, tá fé é pecado. E se tua fé, meu amado, se tua fé, minha querida, está fundamentada em doutrinas, em pessoas, a tua fé tem sido vã, e tua vida tem sido vazia. E talvez você se pergunte: faz tanto tempo que eu sirvo a Deus, por que as coisas não acontecem na minha vida? Faz tanto tempo que eu ministro, por que as coisas não acontecem na minha vida? Talvez tu devesse mudar a pergunta e perguntar: será que Deus precisa de servos? O Deus Todo-Poderoso, que tirou o universo do nada, que chamou as coisas que não existiam à existência, será que Ele precisa de servos? O Deus que concede poder e dons aos profetas, o Deus que concede talento aos ministros, o Deus que concede inteligência ao barro, porque nós somos isso, barro. Será que Deus precisa de ministros? Deus nos convida a fazer parte da sua obra, mas não porque Ele dependa de nós, mas porque Ele nos ama. Convida a fazer parte da sua obra, mas não porque Ele dependa de nós, mas porque Ele nos ama. Como eu posso saber se eu conheço a Deus? Como eu posso saber se eu conheço a Deus? Conhecer no sentido de ter um relacionamento com Ele. Porque assim, muitas pessoas conhecem o meu nome, psicólogo Danielson Varpechoski, e morava antes em Panambi, antes morava não sei onde. Hoje ele é coordenador do Centro de Recuperação Leão de Judá e mora na base missionária, e é evangelista. Isso é o suficiente? Será que vocês me conhecem?
Será que vocês me conhecem? Só pelo fato de saberem alguns dados a meu respeito? Será que vocês conhecem a Deus só porque conhecem algumas coisas a respeito? Conhecem a Deus só porque conhecem algumas coisas a respeito de Deus? Mas a Bíblia diz o que é conhecer a Deus. A resposta para esse questionamento está na Bíblia. A Bíblia fala o que é conhecer a Deus. E eu convido vocês a abrirem em 1 carta a João, capítulo 4. João, capítulo 4, versículo 8. Vigiai, porque muitos não conhecem a Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Diz assim: ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não está dizendo aquele que não fala em línguas estranhas, porque no mesmo texto ele diz sobre línguas estranhas, um capítulo antes, em 1 Coríntios capítulo 13, vai falar sobre línguas estranhas em 1 Coríntios capítulo 14. Mas em 1 Coríntios capítulo 13 está dizendo assim: mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Amor é a essência de Deus. Deus é amor. E quem não ama, não conhece a Deus. Não importa quanto poder saia das tuas mãos, não importa quanto talento emane de ti, não importa quanto conhecimento tenha dentro da tua cabeça, não importa quanto tempo tu tenha dentro de um grupo religioso, se tu não ama, tu não conhece a Deus. Ah, mas amar, o que é amar? Vamos ver o que é amar. Vamos pela Bíblia, né? Não pela cabeça de homens, que não tem valor. 1 Coríntios capítulo 13. Vamos ver o que é amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se soberbece. Versículo 5. Não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, nem suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Um dia nós conheceremos o amor face a face. Hoje nós conhecemos o amor em parte. Um dos versículos que me chamou a atenção agora, porque eu não tinha pensado nisso, mas versículo 6: não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. As entendem o que é amor, porque confundem amor com carinho. Verdade. Confundem amor com carinho. Amor é tu fazer agrado para o outro. Amor é tu falar palavras doces para o outro. Se essas palavras doces forem mentira, isso não é amor. Porque o amor não folga com a injustiça. O que quer dizer isso? O amor não aceita que uma injustiça seja cometida. Se tu ama uma pessoa e ela está cometendo um ato injusto, por amor a ela, tu repreende essa injustiça. Por amor a ela, tu tira ela da impiedade e coloca ela de novo no caminho certo. Amor não folga com a injustiça. Amor não dá folga para a injustiça. É Deus. Glória a Deus. O próprio Senhor Deus diz que Ele exorta, que Ele pune, que Ele castiga aqueles que Ele ama. E aquele que recebe a exortação de Deus é filho. Quem não recebe a exortação de Deus é bastardo. O amor é benigno, quer o bem, não busca os próprios interesses, tudo sofre, tudo suporta, mas não folga com injustiça. E hoje a gente costuma dizer: o amor, ou eu conheço a Deus. O quanto
quanto tu conhece a Deus, o quanto tu vive do amor. Isso que diz o quanto conhece a Deus. E à medida que a gente conhece uma pessoa e convive com uma determinada pessoa, parte da essência dela começa a fazer parte da nossa vida também. À medida que tu fizer parte, que tu tiver intimidade com Deus, parte da essência de Deus vai fazer parte da intimidade com Deus. Parte da essência de Deus vai fazer parte da tua vida também. Quanto mais tu conhecer a Deus, mais amoroso tu se torna. Esse amor aqui. Uma vez um pastor que é teólogo, eu não sei que titulação ele tem de teologia, mas ele estudou muito teologia. E ele disse assim: não, irmão Danielson, mas esse amor que está falando em 1 Coríntios 13 não é o amor do ser humano. Não, isso que está falando em 1 Coríntios 13 é impossível o ser humano viver. Isso que está falando em 1 Coríntios 13 é o amor ágape, o amor perfeito, é o amor ágape, o amor perfeito de Deus. E daí eu disse: glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Era isso mesmo que eu queria. E ele ficou me olhando. Eu não sou teólogo, mas eu leio uma palavra que está em Romanos, capítulo 5, versículo 5. Eu convido vocês a abrirem. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Diz assim: e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus, diga, o amor de Deus. O amor de quem? O amor de Deus foi derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que vos foi outorgado. O amor perfeito de Deus já habita dentro de mim e de ti. O amor perfeito de Deus já habita dentro de mim e dentro de ti. Esse amor que tudo suporta, esse amor que não tolera a injustiça, esse amor que tudo edifica, esse amor que não pensa o mal, esse amor que não trata com leviandade, esse amor de Jesus Cristo foi outorgado dentro do teu coração e está aqui, dentro do teu coração e do meu coração. Quem recebeu o amor de Cristo pelo Espírito Santo pode levantar as mãos e dar um glória a Deus. Aleluia! Esse amor. Só que nós não vivemos esse amor, porque o diabo mentiu dentro da nossa cabeça, e mentiu pela cultura, e deturpou a palavra amor e confundiu o amor com carinho. Mentiu pela cultura e deturpou a palavra amor e confundiu o amor com carinho. Confundiu o amor com concupiscência, confundiu o amor com gosto, confundiu o amor com tantas coisas. E a gente, seguindo o padrão do mundo, não consegue perceber que o amor está à disposição de nós para ser vivido em nossa vida. Eu tenho algo para dizer para ti, que eu acho que vou dizer em cada vez que Deus me der a oportunidade. Não vos conformeis com o padrão desse mundo, não tomem a forma desse mundo, mas renovai o vosso entendimento, renovai o teu jeito de pensar, muda o teu jeito de pensar, porque se tu fizer isso segundo a palavra de Deus, tu conhecerás a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo diz que é impossível amar, e Jesus vai dizer uma coisa que é muito comum dizer hoje em dia. Jesus vai dizer assim, eu acho fantástico isso, sobre amar os inimigos e amar os amigos. Gente, amar os amigos, quem são os amigos? Amigos são as pessoas que estão próximas da gente e que nos causam bem-estar. Por falar nisso, bem-vindo de volta, meu amigo Wesley. Estou muito feliz que tu tenha vindo. É fácil o Danielson amar o Wesley. O Wesley é meu amigo. É fácil o Danielson amar o pessoal da igreja, amar o pessoal da base, amar o pessoal da chácara. É fácil porque eles são meus amigos. Mas agora, que diferença eu teria se eu amasse só os meus amigos? Os satanistas também amam seus amigos. Os ateus também amam seus amigos. Eu posso dizer isso porque eu era ateu e amava os meus amigos, a ponto de uma paciente minha, que era crente, disse uma vez numa sessão, ela disse assim:
Eu não aceito que uma pessoa de coração tão boa vá para o inferno. Eu vou orar pelo Senhor. Eu dei risada, né? Mas vai mesmo. Vai direitinho. Pessoas de coração bom vão para o inferno porque não conhecem a verdade. Amar os amigos, todo mundo ama. Eu não conheço nenhum bobo, tolo que não ame seus amigos. Cada um do seu jeito, mas ama. Os satanistas, os ímpios, as falsas doutrinas, as pessoas que não conhecem Jesus, que seguem doutrinas errôneas, doutrinas de demônios, pessoas que não seguem doutrina nenhuma porque são ateus, essas pessoas todas amam seus amigos. Mas o amor derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado nos faz ir além desse limite do mundo. O amor derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado faz com que nós amemos os nossos inimigos. Faz que nós amemos aquelas pessoas que não nos dão prazer pela companhia, pessoas que nos confrontam, que nos perseguem, pessoas que nos tratam mal. Mas a gente pode amá-los. Mas eu não posso amar, Danielson. Eu não gosto de fulano, eu não gosto de Beltrano. Irmão e irmã, esse conceito de que amar é gostar é coisa do mundo. Amar pouco tem a ver com emoção. Quem é Deus é amor. Nós acabamos de ler que Deus é amor. Quem é Jesus Cristo? É o Verbo. Cristo é o amor encarnado. Se amor fosse emoção, eu procuraria nos evangelhos e encontraria Jesus sendo emocional. Mas eu nunca encontrei Jesus sendo emocional em nenhuma atitude. Não, Daniel, só teve uma atitude que Jesus foi emocional. Quando? Quando ele estava prestes à morte, ele estava tão desesperado, ele estava tão apavorado, que ele se sentiu sozinho na cruz e disse: meu pai, meu Deus, por que me abandonaste? Eu estava conversando com a irmã Lília sobre isso. Nesse momento ele ficou desesperado, ele se sentiu abandonado pelo seu pai, e por isso clamou pelo pai. Eu não acredito nisso. Jesus não estava sendo emocional nesse momento, e eu vou mostrar isso na Bíblia. Vamos ver aqui. Meu Deus, por que me abandonaste? E o vento levou. Está em Mateus capítulo 27, eu acho, mas não tenho certeza, deixa eu ver minha colinha. Mateus capítulo 27, versículo 46. Bota colão nisso aí, velho. Mateus capítulo 27. Logo nós vamos ter a ceia, e eu creio que essa palavra tem tudo a ver com o que a gente vai celebrar. Mateus capítulo 27, versículo 46. E perto da Sabactane, isso é, Deus meu, que me desamparaste? Agora vocês param aqui e pensem o seguinte. Alguns vão dizer que Jesus foi emocional nesse momento. Ele sentiu que Deus havia o abandonado, se sentiu desesperado e num gesto emocional, porque afinal de contas ele era homem. E ele disse: oh, Deus, por que tu me abandonaste? Mas eu não creio que foi isso. Eu creio que quando Jesus escolheu essas palavras, ele estava querendo mostrar algo para nós. Ele estava sinalizando uma coisa para nós. Ele estava querendo mostrar uma coisa para nós. Nada do que Jesus fez desde que nasceu até o momento que expirou, depois ressuscitou e subiu aos céus, nada foi em vão. Nada. Tudo teve um propósito. Ele não se deixava guiar pelo seu coração, ele se guiava pela vontade do Pai. E se ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? É porque ele queria fazer alguma coisa pela vontade do Pai. E eu vou mostrar isso para vocês. Ele estava dizendo: está cumprido as profecias. Porque depois em Lucas capítulo 24 em diante, quando ele começa a mostrar para os discípulos, ele abre o entendimento dos discípulos e começa a dizer que o que estava sendo dito sobre ele estava sendo escrito durante 40 dias. Ministrou sobre ele mostrando. E eu creio que uma das coisas que ele mostrou, é que quando ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Ele não estava desesperado, mas ele estava nos dando um ensinamento. Querem ver? Um ensinamento que ele já tinha soprado
pelo Espírito Santo, dentro dos ouvidos do profeta e salmista Davi, há centenas de anos antes da vinda dele. E eu convido vocês a abrirem o Salmo 22, que foi escrito centenas de anos antes de Jesus nascer. Salmo 22, escrito centenas de anos antes de Jesus nascer. Não sei dizer quantos centenas de anos, se é 700 ou mais. Diz assim, Salmo 22: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas as palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. Que hora era quando ele estava clamando isso? Era de dia. A ti clamaram, escaparam, te confiaram. Depois diz assim, versículo 6: Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem me zombam de mim, estendendo os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre, pois ele tem prazer. Se vocês voltarem para Mateus capítulo 27, vocês vão ver que o povo à sua volta estava dizendo: a muitos salvou, então salva a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce dessa cruz e serviremos a ti. E ele, fraco nas suas forças, não tendo o que fazer, só pôde dizer: leiam o Salmo 22. Ele não agiu por emoção, ele agiu por amor. Ele quis mostrar que ele estava cumprindo. Ele quis dizer: não foram vocês que me crucificaram, eu não sou vítima, fui eu que me ofereci por amor a vocês. Glória a Deus! Glória a Deus! É desse jeito aí. Glória a Deus! Leiam o Salmo 22, eu já tinha pensado nisso. Leiam o Salmo 22, eu já tinha avisado a vocês que eu ia passar por isso. Vocês não estão me surpreendendo. Pai, perdoa eles não estão lembrando do que eu disse. Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Eles pensam que estão me surpreendendo, mas tudo já era conforme o teu propósito. Eu vim para a terra para cumprir isso. E aí nós encontramos a primeira característica do verdadeiro amor, que não tem que abrir mão do teu bem-estar, tu abrir mão, tu renunciar a ti mesmo em favor do outro. E foi o que Jesus fez. O amor encarnado fez isso. Ele deixou da sua glória, abriu mão da sua glória, e durante 33 anos ele caminhou dentro de um corpo de carne, passando fome, passando frio, sendo incompreendido, sendo injustiçado. Para quê? Para que tu tivesse o direito de ser chamado Filho de Deus. Para que ele passou 33 anos sofrendo e morreu de morte de cruz, sendo cuspido e injustiçado? Por quê? Para que tu tivesse o direito de ter a cura que tu veio buscar, que tu tivesse o direito de ter o perdão pelos pecados. Mas não, a gente é tão orgulhoso. Muitas vezes a gente é tão orgulhoso que a gente joga fora toda essa renúncia de Cristo, porque a gente não é capaz de se arrepender dos pecados. A gente não é capaz de reconhecer o nosso próprio erro. A gente não é capaz de confessar: eu sou um verme, Jesus morreu no meu lugar, mas era eu que merecia. Eu desvalorizo a obra de Cristo, porque o meu orgulho é mais importante que o meu quebrantamento. E Jesus disse que aqueles que não entendem a renúncia, 1 João capítulo 4, versículo 8: aquele que não ama não conhece a Deus. Amor é renunciar a ti mesmo, é renunciar às tuas coisas em favor do outro, é renunciar ao teu bem-estar para que o outro possa ter bem-estar, é renunciar os teus sonhos para que os sonhos dos outros possam ser realizados. Jesus disse que se tu não é capaz de fazer isso, a palavra de Deus diz que se tu não é capaz de fazer isso, primeiro, tu não pode ser chamado de discípulo de Cristo, e segundo, tu não conhece a Deus.
Segundo, para que eu possa ter comunhão com a pessoa que eu amo. Vamos pegar um outro exemplo de uma pessoa que tenha feito isso? Deixa eu ver. Jesus. Deus é santo, santo, santo. Não pode haver comunhão entre luz e trevas. É o que as escrituras dizem. E meu irmão, a nossa alma é tanta treva, é murmuração, é rebeldia, é inveja, é perversidade, aí eu tô gostando. Fala mesmo. Concupiscência. É tanta treva. Que comunhão pode haver entre nós e o Deus Altíssimo, santo, santo, santo? Impossível. Mas Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna em comunhão com Ele. E hoje é fácil. Ele superou essa barreira. Ele superou essa barreira do pecado e nos lavou com seu sangue puro, para que a gente tivesse o direito de ter comunhão com Deus Altíssimo. Não porque nós mereçamos, mas porque Ele nos ama. Não porque nós o amamos, mas porque Ele nos amou primeiro. Só que a gente não consegue fazer isso que Ele fez, né? Apesar de Ele derramar o amor dele dentro do nosso coração, a gente não consegue romper as barreiras de relacionamento entre eu e meu irmão. E eu sou tão podre quanto ele, mas me acho no direito de julgar e dizer: não, ele não serve. A dor dele não me interessa. Os sonhos dele não me interessam. Ele não é digno de conviver comigo. Tu é digno de conviver com Deus? E Ele te chama de filho. Ele lavou a tua iniquidade no sangue do Cordeiro. Enquanto a gente não conseguir superar as nossas barreiras de relacionamento entre eu e o meu irmão, sonhar com os sonhos dele, sentir a dor dele, suportar as aflições dele, caminhar, alegrar quando ele se alegra, chorar quando ele chora, duas coisas. Enquanto eu não viver isso, eu não posso dizer que sou discípulo de Jesus, e nem posso dizer que eu conheço a Deus, porque Deus é amor, e aquele que não ama não conhece a Deus. E a gente corre o risco, meus irmãos, de chegar em mais um culto e ouvir uma palavra sendo ministrada, levantar as mãos e dizer glória a Deus e cantar bonito, e dizer: eu te perdoo, meu irmão, que minha irmã me perdoa, e sair dessa porta para fora e continuar a mesma coisa, porque o nosso coração é duro. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo vai começar a nos incomodar nesse momento. A gente não vai mais sair daqui. Chega de hipocrisia, chega de abusar da graça de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nós não estamos vivendo aí o amor. Olha, nós não estamos falando nem de amar os inimigos. Talvez até amar os inimigos é mais fácil, afinal de contas os inimigos estão longe. Eu estou falando aqui dentro, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo está dividido. A nossa iniquidade faz o corpo de Cristo uma peça de açougue, cortada, fragmentada, jogada para um lado e para o outro. O amor é o vínculo da perfeição. Mas tem mais uma coisa: o amor é uma decisão. Algumas pessoas têm mais afinidade com outras. É normal. Algumas pessoas têm mais entrosamento com o outro, é normal. Mas eu não estou falando de afinidade, eu não estou falando de entrosamento, eu não estou falando de carinho, eu não estou falando de nada disso, eu estou falando de amor, a atitude do bem do outro. E isso é uma decisão tua. Eu estou falando de tu romper barreiras para poder se aproximar do outro e ter uma convivência com o outro. E isso é uma decisão tua. E mais do que uma decisão tua, é um mandamento do Senhor. João capítulo 15, versículo 12.
Diz assim: e o meu mandamento é este, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Percebam, meus irmãos, que não está se falando amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como Jesus nos amou? Jesus nos amou a ponto de entregar tudo de si por amor de nós. Isso é impossível, Daniel, você está colocando julgo. Não, porque o amor de Deus foi derramado em meu coração pelo Espírito Santo que me foi outorgado. E se eu tiver esperança de viver esse amor, e se eu buscar me esforçar em viver esse amor, se a cada dia, hoje eu vou viver ele em parte, mas é o que diz em 1 Coríntios 13, hoje eu vou viver ele em parte, mas chegará um dia que eu vou viver ele face a face, em sua plenitude. O que eu não posso é me conformar com esse padrão hipócrita, vergonhoso, mentiroso de amor, de paz do Senhor. Deus, fala mesmo. Pega ele. O amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Faz tanto tempo que a gente está dentro da igreja, faz tanto tempo, não importa se tu estiver indo em um culto já é suficiente, se tu estiver indo em 2 cultos mais ainda, se tu estiver indo em 1 ano de culto mais ainda, mais 3 anos, 5 anos, 10 anos. Mas tem pessoas que sentam nesses bancos, ouvem a pregação, mas está acontecendo com eles que estão endurecendo o serviço e não quebrando o coração e não conseguem amar. Eu digo, não importa o que tu faça para a igreja, tu pode ser que carregue esse ministério nas costas, mas se tu não fizer por amor, de nada vale. Não importa o valor do teu dízimo, mas se tu não vier como uma entrega de amor, de nada vale. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 13, que sem amor eu nada sou. Que eu posso entregar o meu corpo, que eu posso doar os meus bens, que eu posso ter dons e talentos, mas se eu não tiver amor, de nada vale. Dom e talento, meu filho, dom e talento até os satanistas têm, dom e talento até Lúcifer tem. Mas se eu não tiver a essência de Deus, e a essência de Deus é amor, se eu não tiver a essência de Deus, de nada vale. E logo nós vamos estar ministrando a ceia do Senhor, a representação da comunhão do corpo de Cristo. A gente está dizendo, nós compartilhamos do mesmo corpo, nós fazemos parte do mesmo corpo, nós comemos da mesma mesa, nós somos todos irmãos. E tem gente que acha que isso é um rito litúrgico, e saindo desse rito litúrgico, pronto, tá beleza, cumpri minha obrigação. A ceia do Senhor se vive dessa porta para fora, pois o corpo de Cristo não pode estar dividido. Então, irmão, não saia daqui essa noite sem pedir que o Espírito Santo toque teu coração e te convença do pecado e do juízo. Porque aquele que aborrece o seu irmão é assassino, e os assassinos não herdam o reino de Deus. E agora, Danielson, colocou julgo sobre a minha vida, porque eu não consigo viver isso. O nosso Deus de misericórdia perdoa se tu firmar um propósito hoje de mudar a tua vida. E como eu vou fazer para viver esse amor? Tá, tudo bem, Danielson, o amor está dentro de mim, mas como eu faço para viver? O crescimento do amor, a frutificação desse amor é o resultado, é o fruto da tua comunhão com o Espírito Santo. Leia em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que diz que o primeiro fruto, do Espírito Santo, o primeiro fruto da comunhão com Deus, não está dizendo, o primeiro fruto da comunhão com Deus é que você tem uma voz limpa para cantar. Não está dizendo, o primeiro fruto da comunhão com Deus é que você tem inteligência para ter revelações da palavra. Não está escrito isso. Não está escrito que o primeiro dom, primeiro fruto da comunhão com Deus é que tu bota a mão na cabeça das pessoas que está em fogo. Não. O primeiro dom é dar um nó na gravata. Primeiro dom é dar um nó na gravata. Pode ser também. Está dizendo que o primeiro fruto, o primeiro, quer saber o quanto tu tem comunhão com Deus? Avalia-te a ti mesmo. Diz em 1 Coríntios capítulo 11 que o homem avalia-se a si mesmo. O quanto tu tem amado, o quanto tu tem aberto mão das suas coisas em favor do outro, o quanto tu tem renunciado em favor de ti mesmo em favor do outro, o quanto tu tem tentado romper barreiras para ter um relacionamento com o outro, o quanto tu tem perdoado
o quanto tu tem pedido perdão para as pessoas que querido, para tentar restituir, para tentar reconciliar. Primeiro fruto do Espírito Santo, segundo Gálatas, capítulo 5, versículo 22, o primeiro fruto é o amor. E se nós vivermos o amor, aí sim, isso que nós vamos passar agora vai ter sentido. Agora, sem amor, nada que tu fizer tem sentido. Eu quero cantar uma canção para encerrar essa mensagem. E eu não sei se vocês vão ficar sentados de cabeça baixa, mas eu gostaria de lhe pedir que, à medida que vocês fossem tocados pelo Espírito Santo, vocês se levantassem de pé e desse a mão, abraçasse a pessoa que estiver do seu lado. Quero te amar, quero amar sem distinção, sem preconceito, sem intrigas e